Foi muita bênção. Num congresso de mulheres. Tinha poucas mulheres. 10 mil. 10 mil mulheres. Gente, que simplicidade, que palavra simples, como Deus está na simplicidade. Meu Deus, uma família simples, lindos, né? Maravilhosa ela, muito linda, né? A Viviane Martinello, mas um coração que eu não sigo ela, né? Agora ela ganhou meu coração, para ver realmente a pureza do coração dela e da casa dela. O tempo inteiro ela falava o que para nós? De Deus, de realmente você se lançar em Deus, da sua casa, de você ser mulher, mãe, esposa, do cuidado que você tem com a sua família, do seu posicionamento dentro do reino de Deus como mulher. Foi maravilhoso, foi muita bênção. E eu não lembro na minha vida de ter ficado rouca, né? Não lembro, mas é a unção que foi demais. E eu até falei para as mulheres, né, que agora a gente precisa derramar sobre as outras mulheres. E no ano que vem, em nome de Jesus, vai mais. Nós fomos em 2 carros. Eu profetizo, no mínimo uns 5 carros. Um ônibus. Pastor Elidio é ousado. Um ônibus só da Vivar Cisana. Porque foi 2 carros da Cisana, 2 carros do Hortência e 2 carros de Andradas, né, da Vivar. Aí, o ano que vem vai ser um ônibus de cada igreja. Foi muito bom, amém? Eu queria que você abrisse, então, por favor, no livro de 2 Reis. E quero te perguntar, quem é você em tempo de guerra? Quem é você no tempo de guerra? 2 Reis, versículo 16. Fala sobre o reinado de Acás. Eu vou ler alguns versículos, tá? Vou ler o 1 e o 2 por enquanto. Diz o seguinte: no 17º ano do reinado de Peca, filhos de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Primeira coisa, eu falei: Senhor, o que significa rei, né? Para o Senhor, biblicamente. E Deus falou, porque Ele levanta, a Bíblia lá em Apocalipse 19, versículo 16, fala que Jesus, na coxa dele, tem uma frase, e está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então Deus levanta rei para que governe, né? E ele levanta esse rei, ele dá autoridade para esse rei. Então, se ele é o rei dos reis, existe um rei supremo. Existe um rei que ele é soberano, que é o Rei dos reis, o nosso Senhor e Salvador. Porém, existe reis. Deus levanta reis. Para quê? Para governar. Governar. Porque ele sendo o rei supremo, os reis, eles são supridos por esse rei supremo. Esse rei supremo, ele tem todo o suprimento para que o reinado nessa terra seja abundante, cumpra o seu propósito, em nome do Senhor Jesus.
Então nós vamos falar sobre reis na época da palavra de Deus aqui. Mas eu quero dizer para você, você é levantado para ser um rei. O rei da sua casa, sendo Jesus o cabeça, para que você governe sobre a sua casa em retidão e em justiça. Por isso que Jesus, ele é o rei dos reis, para que nós possamos suprir nele, para que nós governe essa terra, para que, como nós aprendemos lá em Sumaré, nós possamos governar a nossa casa. Se nós aprender a governar a nossa casa, somente a nossa casa, nós já estamos contribuindo e muito para o propósito de Deus, como o pastor Elídio disse, sendo a esperança da glória para este mundo. Em nome do Senhor Jesus. É simples. Não tem revelação do sobrenatural. É simples. É você sendo a sua posição dentro da sua casa. Você como homem, como um sacerdote. Nós, mulher, dentro da nossa posição, dentro da nossa casa. Nós sendo tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Nós fomos levantados porque a Bíblia diz que Jesus é o Rei Supremo, mas nós somos levantados como rei. Aí você fala assim, mas eu não quero ser líder, eu não quero ser rei. Líder é um rei. Você é líder quer queira ou não. Você lidera a hora de você acordar. Você lidera o quanto de Deus você vai permitir entrar dentro de você. Você é o líder da sua vida. Tem gente que entra na presença de Deus e é um derramar. Você liderou você. E você, através dessa liderança própria, você decidiu a se derramar na presença de Deus. Tem gente que já entra na presença de Deus bem reservado. Tem gente que lê a Bíblia e quer comer essa Bíblia e quer conhecer essa Bíblia. Outros já vão devagar. Por quê? Porque Deus dá essa condição para nós. De você governar a sua vida, de você decidir a hora que você vai acordar, para você decidir o emprego que você vai querer, para você decidir que tipo de esposa você vai ser, para você decidir o quanto de obedecer a Deus você vai. Eu estava comentando com meu esposo, a gente tem muito contato com pessoas, eu trabalho no comércio, e eu vejo como que a pessoa, quando ela se derrama na presença de Deus, ela é livre, ela é alegre, ela tem alegria, ela tem amor, cumpre a palavra de Gálatas 5, Jesus nos libertou para que verdadeiramente sereis livres. O que quer dizer isso? Jesus na cruz, Ele foi lá e fez o papel dele de nos libertar. Para quê? Propósito que se eu quiser ser totalmente livre do meu passado, das minhas feridas, eu tenho toda a condição, porque o Rei dos Reis me dá essa condição, esse suprimento, está acessível a nós, liberdade para sermos aquilo que Jesus nos chamou para ser. Você já descobriu o propósito que Deus tem na sua vida? A gente percebe que o rei Acas, ele fez tudo errado. O rei Acas, ele, como sendo o rei de uma nação, houve uma guerra ali, né? O rei da Síria, ele foi contra Jerusalém. E o que ele fez? Ele se rendeu àquela pressão. Ele fez negócio com o inimigo. Ele tirou os ouros do templo de Salomão e entregou na mão do rei da Síria. A Bíblia diz que tinha um altar, o altar do holocausto. Esse altar era o lugar onde havia o sacrifício do perdão dos pecados. E ali naquele altar, que era o encontro novamente entre Deus e o povo, o ser humano, ele pegou aquele altar, ele construiu um outro altar naquele lugar. Ele fez negócio com o inimigo. Ele trouxe a idolatria para dentro de uma nação que era para ser santa,
para uma nação escolhida. Ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e com isso a nação de Israel foi oprimida. Ele tinha que dar tributos. Uma nação, uma família, uma casa, uma pessoa que nasceu para ser livre e pela sua própria liderança decide a ser oprimido. Eu falei, Deus, não dá para entender. Como? Deus levanta ele, faz dele livre, e ele decide de alguma forma ceder para esse inimigo. Além disso, ele corrompeu a casa do Senhor, o templo de Salomão. Ele levantou altares a ídolos, coisa que Deus abomina. Só que Deus, na sua misericórdia, a Bíblia diz que a casa ele morre. Aí Deus vem e levanta o filho dele, que era Ezequias. Ezequias era o filho de Acás. Agora eu te pergunto, a Bíblia diz o que sobre Ezequias? Tendo uma família, um pai, um exemplo que não era para ser seguido. Vamos ler o que a Bíblia diz. 2 Reis 18, verso 3. Diz o seguinte: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que o Davi, o seu pai, havia feito. Qual tinha sido a referência de Ezequias? O rei Davi. E o Espírito Santo de Deus falou forte no meu coração. Não é porque nossos pais erraram. Não é porque os nossos pais quebraram aliança com Deus, que nós temos que dar continuidade àquela aliança quebrada, àquelas maldições. Mas Deus levanta um homem e ele reconstrói o altar que foi quebrado. Ele traz de novo a presença de Deus para dentro do templo. Ezequias vem e de uma forma maravilhosa, a Bíblia fala que ele houve um concerto no povo, porque houve avivamento no meio do povo, no reinado de Ezequias. O seu pai destruiu, ele foi e fez novamente uma aliança com o Senhor. Você sabe o que isso me traz à minha memória, ao meu entendimento? Que não é porque os nossos pais erraram que nós precisamos continuar errando. Não é porque os nossos pais erraram com a gente que a gente tem motivo ou desculpa para continuar no erro. Nós temos o Espírito de Deus e Ele está aqui, acessível a cada um de nós, para poder fazer uma nova história, uma nova vida através da nossa vida, constituir uma nova história. Gente, olha que Espírito poderoso, que é o Espírito Santo de Deus. Imagina um homem vendo a vida inteira, um pai fazer tudo o que era errado, um rei desagradando ao Senhor. No dia que ele tem a oportunidade, ele começa a fazer tudo certo, e ele vai reconstituir tudo aquilo que foi perdido. E a Bíblia diz que aquele povo houve um avivamento poderoso no meio daquele povo, porque novamente eles tiveram um encontro com Deus. Novamente o Senhor estava no centro. Novamente a presença de Deus estava naquele templo. Novamente através de um homem. Eu quero que você vire para o seu irmão e fale: irmão, você está vendo o que Deus pode fazer através de uma pessoa? Deus restitui uma nação inteira por causa de um posicionamento, de uma decisão. Isso é poderoso. Isso nos mostra, sabe o quê? Que nós devemos avançar, que nós devemos ter revelação da palavra, buscar essa revelação, para que Deus nos use e mude nós e a nossa geração agora, conforme a boa, perfeita e agradável
agradável vontade dEle, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa descendência. Nós somos reis, sabe por quê? Porque cada filho nosso é uma nação, são os filhos dele, são os netos dele. Deus pode trazer vida novamente. Ele trouxe vida para aquele tempo. Ele trouxe a presença de Deus para aquele lugar. Ele restaura novamente aquela aliança. Só que o que acontece? O inimigo, que era o país da Assíria, agora pelo Senaqueribe, não tinha sido vencido. E o que acontece? Se o pai não venceu, a hora que Senaqueribe, que era rei aí da Assíria, ele se levanta novamente. E ele quer atacar. Sabe por quê? Porque ele falou: chega, nós não vamos pagar tributo mais para a Síria. Nós não, acabou. A partir de hoje a gente não paga mais nada para você. Nós somos uma nação, ele tomou posse a palavra. Nós somos uma nação livre. Nós somos uma nação escolhida. Nós somos um povo eleito. A partir de hoje nós não damos mais nada. Ele até tentou corromper, né? Ele tentou ainda comprar o rei como o pai dele tinha feito. Mas ele não deu certo, porque Deus não permitiu. E o que acontece? Mas o povo estava forte. O povo agora cria em Deus. O povo agora tinha intimidade, eles iam no templo, eles adoravam a Deus, eles davam os holocaustos, eles eram livres, né? Tinha a Páscoa, e eles eram livres de todo o pecado, e novamente eles tinha a presença do Senhor, a presença de Deus estava naquele povo. Agora a guerra seria diferente, por causa da presença de Deus que habitava naquele lugar. Eu imagino Senaqueribe, e agora, como que nós vamos vencer esse povo? Eu até falei para o pastor Elídio, que eu nunca tinha ouvido essa palavra, que está lá que está no versículo 19. E eu lendo a Bíblia, eu estava em casa lendo a Bíblia, e eu li essa palavra, Rapsaque. E eu falei: quem já ouviu falar essa palavra Rapsaque na Bíblia? Gente, ninguém. E aquilo me chamou a atenção. Por quê? Porque eu falei, o rei da Síria, o Senaqueribe, ele usou esse Rapsaque para tentar intimidar o povo de Deus. Eu fiz uma pesquisa. O que quer dizer Rapsaque? Rapsaque era um título militar do exército da Síria. E ele tinha uma missão. A missão desse Rapsaque era levar o povo a revoltar contra Ezequias. Por quê? Porque ele tinha uma liderança forte. Aquele povo agora tinha um rei temente a Deus, uma liderança forte. Ele precisava confundir o povo. Então ele usa essa estratégia. Vamos ler o verso 18 agora, para a gente ver a forma que ele... 2 Coríntios 18, verso 29. Olha o que ele diz. Ele chega, né, perto do povo, né, e fala, vai lá e fala para o Ezequias, segundo Reis 18. Ainda não vamos sair desse... Gente, está tão difícil pregar com essa voz. Vamos ler o 18, verso... Vou ler o 29 a 31, que diz o seguinte: assim diz o rei. Isso aqui é Rapsaque dizendo, mandando um recado para Ezequias, tá? Uma das partes. Olha a ousadia do inimigo. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane,
pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dei ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: faça as pazes comigo e se entregue, então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá também da sua própria cisterna. Olha a ousadia desse Rabsaque. Eles chegam diante daquele povo do reinado de Ezequias e fala: não ouve o que esse rei fala? Alguém por acaso vai poder livrar vocês da minha mão? Olha lá quantas nações eu já tomei, quantas nações eu já fiz escravo. Sabe o que eu vejo? A Bíblia fala que não tinha nome essa pessoa. Então, essa função ela pode ser de qualquer pessoa. O inimigo usar para trazer confusão na nossa mente. O inimigo para trazer para nós a incerteza da palavra de Deus. Esse oficial do alto escalão de um exército poderoso, antes do exército vir atacar, ele mandava esse general ir na frente e trazer confusão na mente das pessoas, quanto à fé, quanto às palavras do rei deles diziam. Por isso que é necessário nós lermos a palavra do Senhor. Por isso que é necessário nós verdadeiramente ter revelação do que a palavra de Deus diz, para que nenhum inimigo, qualquer palavra que for, possa ganhar o nosso coração, trazer confusão no nosso coração e na nossa mente. E ele vem, né, vamos continuar. Até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês. Terá de cereal e de vinho, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Olha, causando medo no povo. Não dê ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês, ao dizer: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Olha, ele falou: olha aí quantas nações nós já ganhamos. Cada nação tinha um Deus. Houve Deus que nos impediu de ganhar a guerra. Renda-se, prostre diante de nós. Eu vou te dar uma terrinha lá para você. Migalhas, o inimigo quer oferecer migalhas para nós. Aí o Ezequias recebe aquela notícia. A Bíblia diz que Ezequias rasga as suas vestes. Ele coloca pano de saco, ele vai para as cinzas. E eu fui procurar o que quer dizer isso. O que significa rasgar as suas vestes quando a Bíblia diz? Significa ação de desespero. Busca profunda a Deus. Reconhecimento de que apenas Deus poderá salvá-lo. Reconhecimento da própria impotência diante de Deus. Eu falei, é isso que nos falta. Essa atitude desesperada desse entendimento. Senhor, eu não posso nada sem o Senhor. Eu não posso fazer nada contra o meu inimigo se o Senhor não vai adiante de mim. E eu imagino Deus se agradando daquele rei tirando as vestes reais dele e se colocando com um pano de saco e se deitando nas cinzas, com esse entendimento, com essa mensagem. E as nossas orações, será que as nossas orações têm tido essa mensagem? Senhor, eu sou desesperado pelo Senhor. Senhor, eu entendi que eu não posso viver sem o Senhor. Eu entendi que eu não posso nada se antes a tua presença não for comigo. Cadê esse desespero?
Cadê esse clamor, essa verdade de dentro de nós? Cadê essa revelação dentro de nós? Sabe, muitas vezes a nossa oração é: dai-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, prospera no Senhor. Mas pouco o céu tem enchido de oração, dizendo: quebranta-me, Senhor. Me mostra que se não for o Senhor na minha vida, o que seria de mim, o que seria da minha casa? Ou mesmo: Senhor, eu reconheço que se não fosse o Senhor, aonde eu estaria? Eu falo que eu estaria morta. Literalmente eu estaria morta se não fosse o Senhor. E todo dia Ele me lembra disso. Uma oração sincera, na simplicidade, na pureza, da sinceridade de um coração. Oração verdadeira, que o anjo do Senhor pega a sua oração e as suas lágrimas e leva até Deus. E ali Ele agrada daquele clamor. E aonde Deus entra com a providência. Gente, vê pessoas orgulhosas, arrogantes no mundo. Vê pessoas apaixonadas pelo dinheiro no mundo. Vê pessoas querendo se embebedar no mundo. Vendo pessoas perdidas no mundo. Dá para aceitar. Mas dentro da igreja é inaceitável. É inaceitável nós não saber para onde estamos indo. É inaceitável nós não ter certeza da nossa salvação. É inaceitável nós não termos verdadeiramente uma comunhão real com Deus. É inaceitável nós não ter esse tipo de oração: Senhor, quebranta-me, eu preciso sentir a Tua presença. Não tem nada melhor que a presença de Deus. Não tem dinheiro, não tem posição, não tem poder. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. Nós lá naquele lugar, meu Deus, a presença de Deus foi tão tremenda, tão tremenda. E era tão bom que a gente ia para casa e na comunhão da casa que a gente estava, eu falei que foi o melhor lugar que eu tive, com melhores pessoas que eu poderia estar. Foi tão gostoso, cada uma das mulheres sedentas, sabe? Querendo Deus. Nós todas imperfeitas, mas todas nós, uma ajudando a outra, né? Se errava, vamos lá, continua. Vamos, é nós, estamos juntos. Não é porque eu errei o caminho, né? Era para ter virado e não virei. Que deixaram de me amar do mesmo jeito. Olha que delícia, esse é o lugar de família. Esse é o lugar que nós temos que estar. É esse tipo de oração que o céu tem que ser cheio. Será que Deus tem recebido as nossas orações? Será que nós temos feito novamente alianças quebradas dos nossos pais? Garantindo o futuro dos nossos filhos? As nossas gerações futuras? Será que nós estamos falando não para o inimigo em meio à guerra e falando: eu não tenho nenhuma aliança com você, Satanás. Eu não tenho nenhum tipo de negócio com você, Satanás. Será que essa é a oração que tem enchido o céu? Um clamor sincero e verdadeiro. Que hoje é quinta-feira, hoje é segunda, hoje é domingo. Mas você não vê a hora de chegar na quinta-feira ou na terça por causa do culto, por causa de uma célula. Ansiando pelo próximo encontro, por estar junto novamente. Ou será que nossa quinta-feira tem culto de novo? Ai, terça-feira nós temos célula. Quanto tem sido a nossa fome? Quanto de fome você tem tido por Deus? O quanto de fome você tem tido pela presença? O quanto de sede você tem sentido? O quanto você tem buscado? Esse mundo não vai ficar pedra sobre pedra, como nós cantamos aqui. O que adianta eu juntar os meus tesouros sem ti? Eu não sou nada. Essa é a verdade. O inimigo muitas vezes quer nos enganar. E você sabe como que ele nos engana? O inimigo não quer perder tempo, não, igreja. Se ele sabe que a minha fraqueza é uma, ele vai tentar, ele vai fazer um plano
como Senaqueribe fez. Ele fez um plano e ele arrumou um oficial bom de lábia. Falou: você vai lá e você intimida aquele povo. Você vai lá e questiona a fé daquele povo. Você vai lá e tenta fazer um negócio com eles. Faz negócio com aquele povo. Só que eles tinham um rei forte. Eles tinham um rei que sabia onde queria chegar. Queimava dentro do coração dele por verdadeiramente agradar o Deus verdadeiro e real. Ele não queria eleger o próprio eu dele. Ele não queria eleger a si mesmo. Mas ele estava preocupado com a sua nação, com a sua casa, com a sua família. Essa deve ser a nossa preocupação e a nossa busca. Olha, se vocês virem o fim de Senaqueribe, eu vou ainda falar para você. Nessa época, Senaqueribe, ele ficou dessa forma. Ele fez um momento poderoso que agradou a presença de sinceridade. Ele agradou Deus. E nessa época o profeta era Isaías. E Isaías manda um recado para o rei Ezequias. A mesma coisa ele fez com o pai dele, Acás. Só que Acás, o profeta Isaías deu uma palavra. Acás, ele pegou a palavra, entrou por um ouvido e saiu por outra. Ele não valorizou a palavra de Deus, usado pelo mesmo profeta Isaías. Só que agora é um outro rei. Agora é um rei que era apaixonado por Jesus. E Isaías manda um recado para ele. Fala para ele, vamos ler lá para a gente ver. É 19, verso 5. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías e lhe disse: diga ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei das Sírias blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certos rumores, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Sabe o que Ezequias fez? Ele valorizou aquela palavra. Ele se apegou àquela palavra. Porque o rei entendeu que ele tinha um rei dos reis supremo. E ele usava pessoas como ele usou Isaías. E ele entendeu que aquela palavra ela vinha do trono do Senhor. E dizia para ele: não temas, não duvide, continue firme. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Não olhe para os seus pensamentos nem seus sentimentos. Não se dobre diante de pressão. Não se dobre diante de falsas palavras. Simplesmente ouça a minha palavra. Ouça e valorize a minha palavra. E assim Ezequias fez. Assim ele terminou o seu reinado. E sabe o que aconteceu com Senaqueribe? Ele voltou para Nínive. Porque o anjo do Senhor matou 185.000 soldados. O anjo veio com a provisão. A Bíblia não fala que teve luta. Fala que o anjo do Senhor veio e matou, minou, dizimou o exército, aquele rei da Síria que todas aquelas nações temiam. Mas agora ele estava mexendo com um servo de Deus, um homem fiel que não se dobrava às mentiras, aos enganos, às pressões. Mas ele sabia quem ele era. E o inimigo teve que voltar
para a sua terra. A Bíblia fala que Senaqueribe morreu, que os seus filhos o mataram. O reinado de Assíria nunca mais foi forte. Ele foi minando cada vez mais. Cada vez mais. Gente, vocês conseguem entender o que é um reinado de Acaz? Onde o reinado de Acaz, ele fortaleceu, ele enriqueceu o mundo das trevas do inimigo, porque ele dava ouro, ele dava tributos. Enquanto o outro rei, filho de Acaz, Ezequias, com a sua fé, ele destruiu esse inimigo, simplesmente observando, simplesmente valorizando a palavra daquele profeta. E ele creu e ele avançou. E o anjo do Senhor veio e minou todo aquele exército. Meu Deus, aonde tem sido o seu socorro? O socorro de Ezequias foi direto ao trono da graça. Ele não foi pelo que os olhos dele viu. Ele não teve dificuldade de se prostrar. Ele não teve dificuldade de se entregar, de mergulhar nessa presença. Ele não teve por orgulho falar, não, eu sou rei, como o pai dele tinha feito. Eu sou rei, já que eu vou dar conta desse povo. Tem lá, o que ele quer? Ele entendeu que o socorro dele vem do céu. Ele entendeu quem é você na guerra. Quem é você em meio às guerras. Quem você tem pedido socorro. Nós temos sido como Acaz, olhado para pedir socorro para aquilo que os nossos olhos. É como se Acaz tivesse pegado o inimigo, falado assim, não, fica quietinho aqui, eu vou te pagar, você fica quietinho aqui, eu te dou o que você quer, mas fica quietinho aqui. Na primeira oportunidade, ele levantou contra o seu próprio filho Ezequias. Porque se ele tivesse destruído por Acaz, imagina o reinado que tinha sido de Ezequias. Ezequias quebrou uma maldição por causa da fé dele, que o pai dele tinha aberto. Uma brecha, uma porta aberta para o inimigo. Ele fechou essa porta. Nós temos que ser melhor que nossos pais. Os nossos filhos têm que ser melhor do que nós. É isso que nós temos que entender e passar isso para a nossa geração. Não copie os meus erros, as minhas falhas. Seja melhor do que eu. Seja como Ezequias, que pegou uma nação destruída, idólatra, fraca, pobre, e levantou ela novamente pela fé somente, pela fé, pela obediência, porque ele entendeu a guerra que ele tinha que travar. A guerra verdadeira. Quantos de nós temos cansado? Estamos cansados. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo está ali. E nós temos guerreado contra esse inimigo de cá. Nós temos atirado para cá, mas o nosso inimigo ele está aqui. E nós estamos cansando. Nós estamos fadigando. Por quê? Porque nós estamos guerreando a guerra errada. O nosso inimigo é errado. Enfrente o seu inimigo. Que nós sejamos como Ezequias, nós vamos diante de Deus e fala, chega, a partir de hoje você não recebe mais tributo nosso. A partir de hoje você não tem negócio nenhum mais com Jerusalém, com a nossa nação, com Judá. Retire-se deste lugar. Porque pode ter vencido os reis deles, os deuses deles, mas o nosso é o verdadeiro Deus e não há outro além de ti. Há um só Deus e eu sirvo a Ele. E ele mostrou, gente, você já imaginou o que foi isso na época? As nações que tinham perdido, né, as suas guerras para a Síria, ver uma nação, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram Jerusalém e eles estavam lá, né, nas suas muralhas,
para eles, e eles guardados lá, porque a muralha era alta, era forte. Sabe o que Senaqueribe fez? Ele cortou os canais de água. Ele falou: nós vamos deixar eles morrer de sede e de fome. Aí eles vão ter que sair de lá, e aí nós vamos vir e vamos matar eles. Cortaram a água dele. Mas não adiantou. Porque a nossa fome e sede, ela não é dessa água. A nossa fome, a nossa sede, ela é saciada, como Patrícia falou aqui no começo do culto. É a água que Ele dá. É essa que mata a nossa sede. Beba dessa água, igreja. Beba dessa água limpa. Tenha paz. Tenha alegria na sua vida. Tenha a presença de Deus na sua vida. Tudo que você precisa. Tudo que você precisa é Ele. Tudo que você precisa é Ele. Gente, quanto que a desobediência sacrifica. Como a gente vê aqueles desobedientes que sacrificam, pagam um preço muito mais caro. Renda-se a Ele. E seja como Ezequias, um vitorioso. Seja como Ezequias, coloca um pano de saco, tira suas vestes e mostra para o céu e para o inferno que você admite que sem Ele você não é nada, que sem Ele você não pode ir a lugar nenhum, sem Ele você não pode vencer guerra nenhuma. Mas que através dele, Ele mesmo envia os anjos e destrói 185 mil soldados. E enfraquece um exército inteiro a ponto de ser exterminado. Que não tinha força mais para guerrear. Quem é você em meio às lutas? Quem tem sido você em meio às pressões? Quem tem sido nós quando nós temos sido confrontados com o nosso eu? Quem tem sido nós quando Deus fala assim: eu vou tocar no seu orgulho, vou ver o que você vai fazer? Quem tem sido nós quando Deus fala: tira suas vestes, põe pano de saco e vem para a minha presença? Que tipo de atitude temos tomado? Deus, Ele dá o livre-arbítrio. Eu vi não sei onde que eu ouvi isso. A pessoa falando, acho que foi lá em casa. Sabe quando que nós partimos? Foi lá em casa. Que nós adquirimos o livre-arbítrio? No dia que nós aceitamos Jesus. Porque até então você é obrigado a ser servo de Satanás. Não vou falar uma palavra pior não. Quando você não tem Jesus, você está ali preso. Você passa a ter livre-arbítrio a partir do momento que seus olhos se abrem. E você entende, meu Deus, tem um caminho aplanado aqui. E tem um caminho torto. O que é que eu decido? Que é o seu caso, que é o meu caso. O que nós temos decidido diante de Deus? Crescer na graça e no conhecimento. Querer mais de Deus. Querer ser instrumento de Deus. Querendo ser... em mim a glória manifesta no meio desse mundo de trevas. Nós temos preocupado com a nossa vida espiritual. Nós temos preocupado em conhecer mais de Deus. Igreja, para tudo. Para tudo. Coloca uma prioridade na sua vida somente. Eu preciso mais do Senhor. Quebranta-me, Senhor. Tire esse orgulho, Pai. Tira a soberba. Gente, é tão lindo uma pessoa próspera. Porque eu acredito que aquele que são humildes de coração, Deus prospera. Esses são os verdadeiros prósperos. Porque ele não tem a força no seu braço, na sua carne. Então Deus pode prosperar eles.
porque a sua força está no Senhor. Então Deus entrega mais. Deus entrega porque Ele é como Ezequias. A força dele não está nos seus palácios, não está no seu ouro, não está na sua prata, mas a sua verdadeira riqueza vem do céu. E com isso Deus prospera. Toma uma decisão na sua vida hoje. Obedeça. Mas eu vou te avisar uma coisa. Se você fizer essa decisão, prepare-se para ser confrontado pelo exército de Senaqueribe, pelo exército das trevas, que vai tentar da mesma forma te intimidar, que da mesma forma vai tentar te confundir, mas que a sua esperança esteja nele. Que você entenda que você é um rei, mas acima de você tem um rei dos reis, e ele é o rei dos reis porque ele supre todos os reis que conectam nele, e ele supre tudo aquilo que você precisa. Ele supre humildade, ele te dá tudo que você precisa, ele te dá. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Para isso, para que você seja capaz através dele, nele, em nome de Jesus. Eu quero que você levante o seu lugar. Eu quero que você levante do seu lugar. Você põe a mão no seu coração. Você fecha seus olhos. De onde tem vindo o seu socorro, igreja? Onde estão os teus olhos?